caros amigos e membros, quero saudá-los nesta manhã com a palavra bíblica do livro de Esdras, capítulo 7, o versículo 10, que nos ensina: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os mandamentos ao povo de Israel. Relacionado a esta passagem bíblica, nós temos um pouco da história de vida de Esdras, que foi criado longe de Jerusalém. Mas apesar dessa distância, de viver em meio a outros povos, a outras culturas, a pessoas que tinham outras formas de adoração, que tinham outros deuses, Esdras continuava fiel e firme ao Trino Senhor. Ele continuava a estudar as Escrituras, continuava a memorizar os mandamentos e ensiná-lo às outras pessoas. Por sua vez, Esdras fez o possível e o impossível para voltar a Jerusalém, para poder reconstruir o templo do Senhor, que também era conhecido como o Templo de Salomão. Se olharmos para a determinação de Esdras, da sua força de vontade, da sua fé e da sua coragem perante as dificuldades que ele enfrentou, temos muitas coisas para aprendermos. Será que nós também estamos firmes e fortes, vivendo, testemunhando a nossa fé? Será que nós também estamos ensinando os mandamentos do Senhor ao seu povo? Ou será que nós simplesmente delegamos essa tarefa, passamos ela adiante? Com essa questão toda do coronavírus, foi recapitulado ou foi recuperado a importância dos pais estarem ensinando aos seus filhos. Pois nos tempos idos, dentro da história bíblica, era algo bem comum, que os pais tinham que ensinar os mandamentos aos filhos. Eles não aprendiam somente estes quando entravam na doutrina ou quando entravam na catequese, mas isso era a função dos pais. Se hoje nós fizéssemos um teste com os pais dos nossos confirmandos, quantos será que saberiam os mandamentos? Quantos teriam capacidade de ensinar algo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a vivência de fé para os seus filhos? É importante analisarmos, olharmos para nós mesmos e recuperarmos a importância de também dedicarmos tempo à casa do Senhor, de dedicarmos tempo ao seu estudo, ao seu aprofundamento, para podermos levar, transmitir a mensagem da fé cristã adiante. Quantos são as crianças que desde pequeninas ouvem dos seus pais histórias bíblicas, que lhes contam antes de dormir as histórias dos heróis da fé? De igual forma, Esdras também foi educado numa família que tinha fé e ele repassou esta fé para as outras pessoas. Isto cabe também para nós. Como evangélicos luteranos, nós temos um legado bem grande dentro da nossa história, pois os primeiros imigrantes, quando chegaram ao Brasil, carregavam na sua bagagem a Bíblia, o Inário e o Catecismo Menor de Martim Lutero, com a intenção de ensinar os seus pequeninos para que estes continuassem a crescer em sabedoria e em fé. Tanto que as primeiras igrejas que foram construídas também serviam como escolas. Elas tinham essa dupla função de ser escola durante a semana e no final de semana servir de igreja. Inúmeros foram os pastores que também eram professores ou professores que faziam a função de pastores, mas tudo com o intuito para que as pessoas continuassem a manter viva a sua fé, mas também tivessem sabedoria, soubessem ler e escrever, para que ensinassem às novas gerações a importância de viver na fé. Por isso, queridos pais, queridos avós, vocês que têm a oportunidade de estar ao lado dos seus pequeninos nesse período de pandemia, voltem de novo a ensinar as histórias bíblicas. Voltem a ensinar os mandamentos. Voltem a ensinar
a importância de vivenciar a fé, independente da nossa idade. Mas não se esqueçam, lá no passado, Esdras deu o seu exemplo de fé, de confiança e de repassar esta fé adiante. Façam vocês o mesmo. Sejam vocês um exemplo de fé, mas não guardem esta fé só para vocês. Repassem ela também para as novas gerações e aproveitem esta oportunidade que a pandemia trouxe e que automaticamente Deus espera que cada um de nós faça. Amém.